Se você trouxe a sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. E ao falar da questão da apologética cultural, especificamente na área do casamento, quero que nos concentremos nisso hoje. Há uma guerra feroz ocorrendo no mercado de ideias. E é uma guerra que é feroz em muitas frentes. Mas uma dessas frentes está na frente não apenas do casamento, mas da ideia da masculinidade e feminilidade bíblica e do casamento. Uma compreensão bíblica real da humanidade. O que significa ser um homem ou uma mulher feito à imagem de Deus. Mais fundamentalmente, há uma discussão sobre o que significa ser um homem ou uma mulher. Deixe que isso penetre por um momento. Passamos de uma discussão sobre quais eram as práticas sexuais aceitáveis para uma discussão sobre quem são os parceiros aceitáveis do casamento. E agora, para uma discussão sobre o que é um homem e o que é uma mulher. O que é um homem e o que é uma mulher. E tudo isso vai ao cerne de uma pergunta simples e singular. Deus disse. Porque se Ele não disse, então estamos livres para argumentar, debater e mudar as regras de vez em quando. Mas se Deus disse, estamos encrencados. E acredito que sim. Acredito nisso porque acredito em toda a Bíblia e particularmente na passagem que estamos prestes a ler. Gênesis 2, começando no versículo 15. Em Gênesis 1, temos uma bela visão geral da semana da criação e do que Deus criou. Em Gênesis 3, a queda já ocorreu. Mas lá em Gênesis 2, temos uma espécie de reconto da narrativa da criação, de uma perspectiva diferente. E nós realmente seremos aperfeiçoados naquele último dia. Versículo 15. Nesses primeiros 14 versículos, vemos o homem criado, trazido e colocado no jardim. E agora, temos mais detalhes sobre isso. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É interessante que antes de chegarmos a esta instrução sobre o casamento, a partir do versículo 18, temos a instrução sobre a árvore no meio do jardim, da qual o homem é ordenado a não comer. Deus deu a Adão uma lei que foi escrita no coração dele. Então ele lhe deu este preceito específico sobre a árvore no meio do jardim, da qual ele não deveria comer. E ele é obrigado a obedecer perfeita e perpetuamente este mandamento. E recebe um alerta sobre o que acontecerá se ele quebrar este mandamento. Se ele quebrasse este mandamento e comesse da árvore da qual ele foi ordenado a não comer, a morte seria a consequência. E é incrivelmente importante para nós entendermos que bem antes de Deus nos dar instruções sobre a masculinidade, a feminilidade e o casamento, Deus estabeleceu a sua lei para que entendamos como as coisas funcionam. E isso é que Deus é o Criador soberano do mundo e de tudo o que há nele. E como o Criador soberano do mundo e de tudo o que há nele, Deus nos diz o que são as coisas e como elas devem ser.
Deus é quem cria e define a humanidade. Deus é quem cria e define a masculinidade e a feminilidade. Deus é quem nos diz o que é um homem e o que é uma mulher. Ele não nos faz essa pergunta, nem nos dá margem para manobrarmos nessa área. Mas Deus disse que as consequências aqui são significativas, porque Ele diz: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se você comer dela, você receberá a morte como consequência da sua concupiscência. E há uma realidade nisso, no sentido de que a morte física chega a Adão por ele ter comido, mas há outro tipo de morte que é trazida. É a morte espiritual. Essa morte separa o homem de Deus. E é essa morte espiritual, que realmente faz com que o homem ignore o mandamento. Esta morte espiritual que faz o homem ignorar o fato de que Deus falou, que Deus nos deu uma lei e que estamos ligados a essa lei. É esta morte espiritual que faz o homem se rebelar contra Deus na própria definição do que significa ser feito à imagem de Deus. Não há dúvida de que essas passagens estão conectadas. E em nossos dias estamos vendo esse jogo acontecer. Houve um projeto de lei na Austrália que, se não me engano, tornou-se lei nas últimas semanas. É a lei C4. É um projeto de lei sobre a terapia de conversão. Você pode pensar, ora, isso é no Canadá. O que o Canadá tem a ver conosco? Você precisa entender que este projeto de lei C4 no Canadá é baseado em uma ideologia que é desenfreada nos Estados Unidos. Você também precisa entender que há leis semelhantes nos Estados Unidos. Mas eu só quero ver com vocês uma parte disso. Não o projeto todo. A lei proíbe a terapia de conversão. Mas quero que vocês enxerguem a premissa teológica por trás do projeto. E sim, eu disse premissa teológica. Todas as leis possuem premissas teológicas. E eu cito: o projeto de lei desencorajaria e denunciaria práticas e tratamentos prejudiciais que são baseados em mitos e estereótipos sobre pessoas LGBTQIA+. Isso inclui mitos e estereótipos de que a orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero de pessoas LGBTQIA+, são condições indesejáveis que podem ou devem ser alteradas. Mitos e estereótipos. Que os mitos são a causa da criação da lei ou da lei canadense. Acho que disse australiana antes. Se eu disse, eu falei errado. Acabei de perceber. Era a lei canadense. Às quais mitos esta lei canadense está se referindo? Ora, o mito da heteronormatividade, por exemplo. Especificamente o mito da heteronormatividade. Agora, se você não participou de uma aula de estudos de gênero nos últimos anos, você pode estar se perguntando: o que é heteronormatividade? É a ideia de que as pessoas normalmente são heterossexuais. Isso agora é considerado um mito, ou o mito do cisgênero. O mito de que pessoas nascidas em corpos masculinos são homens
E pessoas nascidas em corpos femininos são mulheres. E não importa o que você pensa sobre esses corpos ou impôs a eles, você não pode mudar o que Deus fez. Essas coisas agora são consideradas mitos. Não apenas mitos, mas mitos perigosos. Mitos perigosos que foram substituídos por verdades científicas que agora devem nos governar à medida que nos tornamos mais eruditos. Então, Gênesis 2, 15, 16 e 17 nos concede a base e a estrutura. E então chegamos ao versículo 18 e entramos especificamente na questão e no assunto sobre os homens, as mulheres e o casamento. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esta é uma declaração muito importante, porque Deus diz aqui que algo não é bom, mas Ele disse antes da queda. Agora, o que isso significa é que ou há pecado antes da queda, ou a declaração aqui não é uma referência a algo que é pecaminoso. Portanto, não há pecado antes da queda. Amém? Romanos capítulo 5 deixa isso bem claro. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Sendo assim, não há pecado antes da queda. Portanto, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, isso não significa que não seja bom no sentido moral ou ético, que não seja justo, mas que de alguma forma essa não é a situação mais benéfica. E ele diz: eu irei prover uma auxiliadora idônea para ele. Ora, é interessante, qualquer um que está lendo isso, especialmente algum leitor da Bíblia hebraica, encontra este padrão repetidamente em Gênesis capítulo 1. Deus dizia: haja, então acontecia. Isso foi bom. 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 Haja, então acontecia. Muito bom. Portanto, no capítulo 1 vemos essa harmonia e esse padrão repetidamente. De modo que agora, no capítulo 2, quando Deus diz que algo não é bom, isso desperta a nossa atenção. E por que não é bom? Não é bom porque o homem está só. Aprendemos no capítulo 1 que o homem foi feito à imagem de Deus, que disse: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino, que sempre, por toda a eternidade, existiu em perfeita unidade e harmonia dentro da divindade. Este Deus em três pessoas: Deus o Pai, o Filho e Deus o Espírito. Deus o Filho eternamente gerado do Pai, e Deus o Espírito eternamente procedente do Pai e do Filho, fez o homem à sua imagem. Esse Deus Trino fez o homem à sua imagem, e agora, de repente, o homem está só, e isso não é bom. Assim, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que faz o homem à sua imagem, forma a mulher da costela do homem. Ela procede do homem. E então, procedendo da união do homem e da mulher, vêm as crianças. De modo que o Deus Trino fez o homem à sua imagem trina. Esta é uma declaração teológica. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ora, os animais estavam lá, então o homem não estava só nesse sentido, como se ele fosse o único ser vivo que havia sido criado. Havia outros seres vivos que foram criados, mas aqui está o problema, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então aqui estão essas criaturas, e ele as nomeia.
deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus não está dizendo que não há mais nada vivo do qual o homem possa se beneficiar. Mas especificamente aqui, que há uma união que tem significado teológico. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Creio que para que ele não se vangloriasse do que foi feito. E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, o pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Há uma míriade de verdades que surgem deste texto. Por uma questão de tempo, deixe-me passar por algumas delas. Verdade número 1. Deus planejou o casamento, não o homem. O casamento foi ideia de Deus, não do homem. Adão não foi até Deus e disse, Deus, eu tenho uma ideia. Por que você não me casa? Não, não foi assim que aconteceu. Não é bom que o homem esteja só. O homem não sabe que está só. Por que Adão saberia? Porque ele saberia da necessidade. Esses são conceitos que ele era alheio. Ele foi criado pela mão de Deus. Ele caminhava com Deus no frescor do dia. Ele não sabia absolutamente nada de estar só. Ele não sabia da sua necessidade, então Deus o fez perceber que ele estava só e que ele tinha necessidade. Como? Fazendo-o dar nomes aos animais e mostrando a ele que não há nada correspondente a ele. O casamento é a ideia de Deus, não do homem. E então, só para deixar claro, Deus colocou o homem para dormir, para que ele não tivesse nada a ver com isso, para ele não se vangloriar e não estragar tudo. Amen. Alguém diz amém? Vocês conseguem entender esse raciocínio? Veja, Eva, eu me lembro do dia em que Deus e eu fizemos você. Não, você estava dormindo. O casamento não é apenas uma ideia de Deus, mas Deus realiza o casamento. O seu propósito é o princípio entre eles, em vez disso, é a procriação. Deus disse ao homem para ser fecundo, para multiplicar e povoar a terra. Há muitas coisas que Adão poderia ter feito se não houvesse a Eva. Multiplicar não é uma delas. O que significa que, porque Deus deu ao casamento os seus propósitos, principalmente entre eles a procriação, Deus também deu ao casamento o seu desígnio no relacionamento homem-mulher. As duas partes correspondentes da humanidade, homens e mulheres, projetados um para o outro, projetados por Deus, projetados para a glória de Deus. Não podemos redefinir o casamento. E eu sei o que você está dizendo aqui, ok? Ora, você diz que não podemos redefinir o casamento, mas não redefinimos o casamento? Não redefinimos o casamento. Blasfemamos do Deus que criou o casamento, mas não o redefinimos. A outra parte aqui, porque nesta guerra contra a masculinidade, a feminilidade e o casamento, há também a guerra contra o patriarcado. A guerra contra a liderança masculina.
o que novamente é um ataque ao Deus da Bíblia. A mulher foi feita depois do homem, liderança masculina. A mulher foi feita para o homem, liderança masculina. A mulher é levada ao homem, liderança masculina. A mulher é nomeada pelo homem, 2 vezes. Uma no capítulo 2 e outra no capítulo 3, liderança masculina. E se isso não for suficiente, quando você chega a Romanos 5, a Bíblia não diz que o pecado veio ao mundo através de um casal. Diz que o pecado veio ao mundo através de um homem. Por quê? Liderança masculina. E responsabilidade por causa da liderança masculina. Novamente, quando lemos este texto e questionamos, será que Deus disse mesmo? A resposta é claramente sim. E ouço os questionamentos surgindo. Sim, você diz isso, mas não é por isso que tivemos todas essas atrocidades contra as mulheres, por causa dessa ideia grotesca e arcaica? Não, não é. Continue comigo. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Esta é uma ideia de igualdade total. Ela é eu, ela é a mesma coisa que eu sou, ela veio de mim. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É impossível ser mais próximo do que isso. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aqui está a grande ironia. Em toda a guerra contra o patriarcado, aqui está o que as feministas não reconhecem e esperam que você não perceba. As mulheres, no mundo cristão, onde a Bíblia se enraizou e moldou a cultura, são as mulheres mais livres, mais prósperas e mais protegidas da face da terra. Você quer ver mulheres abusadas? A mutilação genital feminina não aconteceu nas partes do mundo que foram impactadas pela reforma. As mulheres não foram queimadas nas piras funerárias de seus maridos. No meio cristão que acredita nesse texto. O que me leva à grande ironia de toda esta guerra contra a palavra de Deus. Nada está melhorando com isso. Nada está melhorando com isso. E pior ainda, vemos em Efésios capítulo 5, por exemplo, que o casamento não é apenas para a procriação e também para a santificação e uma saída lícita para os desejos sexuais humanos, mas também serve como ilustração. Esta bela imagem da relação entre Jesus Cristo e sua noiva, a igreja. Jesus Cristo que nos dá uma ilustração de como deve ser a verdadeira liderança masculina e o casamento quando ele entrega a sua vida por sua noiva, quando ele carrega sobre si os pecados do seu povo e sofre o castigo devido a seus pecados, de modo que a sua justiça está sendo imputada, ou a sua pecaminosidade sendo imputada a ele. Sua justiça pode ser imputada a eles, para que nesta dupla imputação ele possa expiar os seus pecados, salvá-los de seus pecados, conceder-lhes ingresso na eternidade com o Deus Trino e sua perfeita unidade. Cristo morreu pelo pecado de uma vez por todas, mas apenas pelos injustos, a fim de nos conduzir de volta a Deus. Deus fez aquele que não conheceu pecado se tornar pecado por nós, para que nos tornássemos a justiça de Deus nele. É disso que o casamento se trata, uma ilustração, o que significa que quando lutamos contra Gênesis 2, lutamos contra o Evangelho. E aqui está a grande ironia.
O homem comeu do fruto proibido, da árvore proibida. Ele foi separado de Deus. E agora merece o inferno na sepultura. E sua única esperança é que Deus seja misericordioso e lhe envie um Salvador. E, no entanto, o homem caído luta contra aquele que proveu um caminho para a salvação. Não me oponho a este tipo de tirania acordada nas áreas da masculinidade, da feminilidade do casamento, porque quero que as minhas definições sejam as definições. Eu luto contra esta tirania desperta, número 1, porque há um Deus que criou o mundo e Ele disse, e o homem caído não discorda do Deus que falou. E eu luto contra esta tirania desperta, porque, número 2, eu amo os homens caídos o suficiente para dizer-lhes a verdade. Existe um Deus. Ele falou. Ele criou o homem à sua imagem. Ele os criou masculino e feminino. Ele nos deu a beleza da relação conjugal como uma ilustração viva e inspiradora da comunhão dentro da divindade e da relação entre Cristo e sua noiva, por quem Ele deu a sua vida. Que Deus nos conceda a graça de crer nesta verdade, de proclamar esta verdade e de refletir nesta verdade, para que um mundo perdido e moribundo possa ouvi-la, fugir do pecado e encontrar a salvação em Cristo. Vamos orar. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos por você não ter nos deixado vagar sem rumo na escuridão. Agradecemos que por sua graça, Tu nos concedeste a sua palavra, para que possamos saber quem Tu és, e quem Tu és, e quem nós somos à luz disso. Conceda por sua graça que, enquanto o nosso mundo guerreia contra a sua palavra, possamos permanecer firmes nela. Que não venhamos vacilar na hora de maior necessidade. E conceda que em todos nós, em tudo o que fazemos e tudo o que dizemos, que Cristo possa ser glorificado. Pois nós oramos e pedimos isso em seu nome e pela sua causa. Amém.